Os erros que as famílias de patrimônio elevado normalmente fazem ou são induzidas a fazer porque acham que resolveram. Então, eu tenho um exemplo assim, eu tenho um casal, uma família que a gente atende, eles são casados, daí um é empresário, a outra mulher é empresária também, e eles falaram, a gente está trazendo muito risco aqui dentro, já sei, vamos se separar? Eles se separaram, continuam vivendo na mesma casa e fizeram uma conta conjunta. Bobagem. Eles resolveram o problema? Não. Então eu queria ver outros erros, ou comentar um pouco desse, do que vocês veem por aí, que vocês falam, meu Deus, gente, vamos calma, dá um passo atrás. Vamos entender o que você acha que não é problema. E contar alguns casos, talvez vocês tenham que falar, olha, isso aqui o pessoal faz direto e não é bem por aí. A pessoa às vezes, e muitas vezes, não tem a noção de que continua a viver junto significa o quê, né? Tá ali como se casado fosse, né? Vive em união estável, né? Uhum. Então, e às vezes até estava casado por um regime e daí a união estável passa a vigorar por outro, enfim. Isso não é incomum, não é só esse casal que você citou, viu? As pessoas cometem esses erros, né? Que podem ser evitados com uma assistência. Por que não a modificação do regime de bens numa situação como essa, né? Que não está dando certo a comunicação do patrimônio. Perfeito. Faz a modificação do regime de bens. Faz a alteração do regime de bens, né? Que é exatamente o ato que é previsto na lei para esse fim, né? E não querer dar um passa-moleque, né? No regime de bens, né? Porque se separar ou divorciar e depois continuar a viver junto é querer dar um passa-moleque na lei. Uma outra falha que nós costumamos ver, acho que já foi comentada aqui, mas não custa repetir, a pessoa vive união estável no plano dos fatos, não faz nenhum documento, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e não faz nenhum documento. Quer dizer, comunhão parcial esse período. Perfeito. Né? Do início da relação até esses 10 anos, como eu coloquei com exemplo. Só que no 10º ano a pessoa vai lá e resolve fazer um pacto, os companheiros vão fazer um pacto de união estável, estabelecendo o regime de separação de bens, retroagendo isso lá para o início da relação. Perfeito. Isso até 2018, 2019, 2020, não mais sei, ou menos, mas até há pouco tempo, não né? é tão pouco. Não é tão pouco assim. Ele era permitido fazer isto, porque ainda estava em debate judicial a possibilidade de você retroagir os efeitos do regime de bens no início da relação. Mas o STJ, na união estável, mas o STJ já disse não pode. Porque você pode estar afetando direitos de terceiros. Às vezes as pessoas passam por dificuldades na vida e falam, vamos fazer um pacto aqui de união estável, regime de separação de bens, o que é seu, o que é meu, a gente retroage lá para trás, e se eu tiver algum credor, eu não vou prejudicar o patrimônio do outro, né? Quer dizer, não funciona assim, porque que o credor vai continuar sendo credor vai continuar sendo credor, e nesse período em que não houve o pacto, vai vigorar sim o regime da comunhão parcial de bens. Isso é uma das falhas. Outras falhas, por exemplo, a questão da previdência privada. Se você é casado em comunhão parcial de bens e metade desse dinheiro pertence ao outro cônjuge ou outro companheiro por conta do regime de bens, você não pode colocar esse dinheiro todo numa previdência e deixar só para os filhos. Perfeito. Porque você não está respeitando a ameação. Não está respeitando. Né? A mesma coisa num seguro de vida. Seguro que vocês comentaram. Né? Você não pode, por exemplo, criar uma offshore, criar um trust com um patrimônio que pertence ao cônjuge sobrevivente, os outros 50%. Você sempre precisa preservar e cumprir as regras do direito de família e do direito das sucessões. Por quê? Não, vou pegar todo o meu dinheiro, vou colocar numa offshore, vou colocar num trust, vou colocar como beneficiários os meus filhos, aí o meu cônjuge, o meu companheiro que ficou aqui no Brasil e que não é, por exemplo, mãe ou pai desses filhos, não vai ter direito a nada. Não é bem assim. Tem, e não são poucas, decisões no judiciário dizendo o seguinte, tudo bem, você colocou um dinheiro lá fora em prol dos seus filhos e esse dinheiro avançou na parte legítima da herança do cônjuge ou da meação, né? Ou da meação,
você vai ter que compensar com o patrimônio que ficou aqui no Brasil. Então, a divisão do patrimônio imobiliário, por exemplo, que tem no Brasil, vai ser feita de forma desigual para compensar aquilo que ficou lá fora. Perfeito. Então, Né? seja num planejamento nacional ou internacional, né, é preciso ter o olhar completo, né, amplo, exatamente para não iludir, né, ou a pessoa não se iludir de que está resolvendo tudo, como você falou, né, ticou, né, acabou, né, e na verdade está criando um grande problema no futuro, né? Exatamente. São bastante erros aí que a gente Sim. vê, né? Ou um erro comum, isso nem tem tanto hoje, tá? Tinha mais no passado. Onde tinha até menos informação circulando por aí, mas era, olha, se tá com algum problema fiscal, trabalhista, né? A gente normalmente atende muito empresário. Coloca tudo em previdência porque é impenhorável a previdência. Uhum. Tinha muito essa... E a gente viu que não é porque está lá em previdência que não é penhorável. Não, eu não quero fazer o planejamento sucessório. Por quê? Porque eu quero só ter acesso ao dinheiro, eu tenho uma conta e fiz uma conta conjunta. Daí se acontece alguma coisa com o meu marido, minha mulher, eu simplesmente tenho a senha lá, eu vou lá e resgato para minha conta, em conta conjunta. Então são coisas assim, até menos elaboradas, mas que eu vejo muito acontecendo. Graças a Deus menos hoje em dia. Sim. Mas eu via muito coisas muito simples, querer resolver não é que precisa ser complicado um planejamento patrimonial acessório. Você precisa saber as regras, saber as normas e saber utilizar as normas da melhor maneira possível. Isso é uma estratégia. A questão, ainda falando um pouquinho de previdência... Né? Eu tive um caso no escritório uma vez de que um senhorzinho resolveu fazer o seguinte, ele só tinha dinheiro, só tinha aplicação. Falou, quer saber, 1 ano ou 2 anos antes do falecimento dele... Advogados do filho, né? Nós, advogados do filho. Ele colocou todo o dinheiro dele na Previdência. Legal que você falou isso. E falou, olha, tá aqui, não vai pagar imposto, não vai pagar o ITCMD, porque eu coloquei todo o dinheiro na Previdência, e, portanto, é essa a regra do jogo. Não, e não o filho não era beneficiado, e o filho não era beneficiário, na né? proporção da sua legítima, ou seja, né? tinha ainda o avanço da legítima do filho em prol de uma outra filha, né? Quer dizer, o ponto aí a questão fiscal, porque você pode estar praticando uma simulação, né? Porque você está instituindo todo o teu patrimônio para uma previdência só para não pagar o imposto próximo do seu falecimento. E 2, tem a questão do regime de bens, e também das questões sucessórias, você está afetando a legítima daqueles herdeiros que não foram beneficiados, né? Conclusão, anulou tudo. Olha isso. E isso é um ponto muito importante, porque eu ouço isso de algumas famílias. Assim, Walter, o meu pai tinha dinheiro, tinha já uma boa parte em previdência. Quando ele faleceu, não tinha esse problema do litígio, ele fez direitinho, né? Colocou lá. E a gente recebeu a previdência normalmente. Ele foi aumentando quando ele tinha de previdência nos últimos dias da vida, mas ele, não era alguma coisa que ele sabia que ele ia morrer. Não é que não vai funcionar. Funcionou, no caso deles, receberam e tal. Mas você colocou um ponto muito importante. Tem algumas famílias que pensam assim, olha, sei lá, faleceu, né? Tem um casal que construiu uma empresa muito grande, o pai faleceu, sobrou a mãe e os filhos aqui, e elas fizeram o seguinte, olha, quando a mãe tiver com uns 90 anos, que é mais ou menos quanto tempo o pessoal da nossa família costuma viver, que vive bastante, a gente coloca ali tudo em previdência. E aí vai automaticamente, sem pagar o imposto, que a gente vai falar um pouquinho, que provavelmente acho que vai ter que subir, né? Porque vai ter que ser progressivo agora, TCMD. E aí tá resolvida a vida. Então não é bem assim, né? E aí então, precisa pensar. E outra coisa, você tem que estar com o olho, Walter, também no que pode vir a acontecer. Eu comentei, tem um processo no Supremo Tribunal Federal para discutir, né? A questão fiscal. Se tributa ou não tributa, né? Perfeito. Se é herança ou não é herança, porque herança é que é tributável, né? A previdência aberta não seria tributável. Perfeito. Então, o especialista precisa estar não só nos dias de hoje, mas também alertando sobre o que pode vir a acontecer,
né? Que é o que disse o Luiz Eduardo, o direito, especialmente o direito de família, o direito das sucessões e as regras também, né? Tributárias, reforma tributária, tudo isso, elas são cada vez mais dinâmicas, né? Quando a lei não muda, o Congresso Nacional não muda, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes muda. Então, é preciso ter esse olhar também do porvir, né? E acompanhar, né? Então, essas mudanças. Aí, entra também no princípio da diversificação, né? Então, aquela família que tem 100% da cabeça que a previdência vai funcionar, por que a gente recomenda? Você pode fazer um bom seguro de vida. O seguro de vida está lá na lei, não lembro o artigo agora, não entra em inventário, não responde por dívida. Previdência privada, existe uma caracterização da natureza de seguro e, portanto, não pagaria o imposto, mas eu já vi algumas decisões onde juízes caracterizaram a natureza da previdência como investimento e não como seguro, justamente para burlar um pagamento de imposto devido. E nesse caso não funcionaria. Ou seja, de um lado você tem algo que pode ou não funcionar, do outro lado você tem algo mais garantido, sendo que um seguro você não contrata com dinheiro, mas sim com saúde, previdência, precisa de dinheiro, e não necessariamente funciona dependendo da forma. Ou seja, diversifica, faz as duas coisas, além do planejamento sucessório, que tem que ser a primeira coisa a fazer, para saber depois quando você vai precisar de liquidez. Por exemplo, quanto que as pessoas guardam do teu patrimônio para aposentadoria? 10, 20... 30% daquilo que você ganha, você guarda? Então, ok. Coloque esses 10, 20, 30, eventualmente, numa previdência, né? Perfeito. Tem cara de seguro, tem cara de aposentadoria, tem cara que aquilo foi colocado paulatinamente, mês a mês ou ano a ano, com o objetivo de que lá no futuro você tenha uma condição financeira para você se aposentar satisfatoriamente ou que seus filhos possam receber esse benefício quando do falecimento. Quer dizer, não colocar 100% daquilo que você tem em aplicação numa previdência não faz nenhum sentido.